Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Garcia, sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu nunca fiz nenhum vídeo apoiando a classe política ou qualquer que seja uma entidade ou a classe trabalhadora, mas a gente sempre assiste, acompanha. Eu tenho uma empresa de chopeira, tenho outra de chopes, de comércio exterior, já tive uma transportadora, porém a gente quer que o Brasil vá para frente, a gente quer que as coisas aconteçam, mas eu não sei se é só comigo, eu acho que muita gente às vezes acha até igual a mim, no sentido de você ver a notícia, de você assistir, de você se indignar, e às vezes você não tem aquela força de falar, vou levantar e vou lá ajudar. Hoje eu tive esse sentimento, não quando eu falo hoje, não no dia de hoje, mas de quando começou os caminhoneiros a fazerem protesto. Então eu me sinto como uma parte responsável, como acho que todos devem estar se sentindo, fazendo alguma coisa, saindo de casa ou não. E tenho só que agradecer o movimento, que eu acho que o que eles estão fazendo é fantástico, e eu não imaginava o poder que eles tinham de formação de opinião, de na verdade mudar e atingir como eles estão atingindo os políticos, a força que eles estão tendo, que eles representam. Eu queria, na verdade, expor um pouquinho do que eu acho quanto à questão da intervenção militar. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque eu acho que, na verdade, quando isso acontecer, eles vão ser as pessoas que podem mexer onde ninguém até hoje nunca fala. Você não vê nenhum político falando de tirar as regalias que o governo hoje eles implantam, eles têm, e na verdade eles implantam não, eles implantaram há muitos anos atrás. Todo mundo fala que tem que seguir a Constituição Federal. A Constituição Federal foi criada por pessoas que tenham interesse, que sempre tiveram interesse em poder, na verdade, se beneficiar a si próprio ou a pessoas que vão estar envolvidas no meio político. Queira ou não queira, é isso que acontece. Não pode, claro que pode mudar a Constituição Federal, ela é uma Constituição antiga, onde o Brasil ela era outras coisas aconteciam, não tinha essa modernidade, essa agilidade que tem hoje com os nossos meios de comunicação, por exemplo. Então, isso tem que ser mudado. Agora, eu queria colocar para vocês algumas coisas que acontecem, alguns números, onde eu acho que se a intervenção militar viesse e a gente soubesse pleitear isso, eles poderiam ser as pessoas que poderiam falar, eu vou acabar com isso. E eu quero dar um ênfase nas regalias que os políticos têm. Eu queria fazer pergunta para os políticos e falar o seguinte, por que a classe política tem tanta regalia, ganha-se tanto bem e o pobre nada? Como, por exemplo, a fonte é da Organização de Transparência Brasil. Aquela conta, que tem um estudo que foi feito, que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. Do mundo, nós somos os mais caros do mundo. Um minuto trabalhado, ele custa para a gente mais de 11 mil reais por minuto. No ano, um senador ele representa 33 milhões de reais. Um senador, o custo dele. Um deputado, mais de 6 milhões. O Congresso ele tem um custo médio por parlamentar de 10 milhões e 200. No Brasil, nós somos o país mais caro. Os países que são mais ricos que nós é muito menor. Na Itália, por exemplo, tem um custo de 3 milhões e 900. Na França, 2 milhões e 800. Na Espanha, 850 mil. Na Argentina, os irmãos aqui da Argentina, 1 milhão e 300. E isso também tem em toda a Assembleia Legislativa. Vocês sabem uma notícia que eu fiquei indignado, que eu acho que muita gente não sabe? É que nossos presidentes, mesmo depois que eles saem do mandato deles, eles custam para a gente por ano 1 milhão de reais. É uma lei que foi feita de 80 a 86, que eles criaram, que mesmo depois que o presidente ele se afasta,
ele tem direito a receber 68 mil reais por mês. Ele tem direito a receber 8 funcionários trabalhando para eles, a um custo de R$ 2.200 de salário, a 11 mil reais cada um deles. 2 automóveis. Mais 5 mil reais para a manutenção desses automóveis. Isso é ad eterno até ele morrer. Você entendeu? Então assim, eu não sabia, eu acho que muita gente não sabe. Então nessas listas aí, Fernando Henrique, Collor, que roubou o dinheiro, congelou, roubou o dinheiro, saiu por impeachment. Como é que esse cara recebe até hoje esse dinheiro? A Dilma, mesma coisa. O Lula está preso, gente. O Lula está preso, já foi falado que foi comprovado, mais do que comprovado. Ninguém tem a fortuna que esse cara tem, os filhos dele têm, de uma hora para outra. Ele fez em benefício próprio e dos interesses dele. Esse cara pincelou essa lei de 83, ele pincelou, melhorou para poder ter alguns benefícios a mais. Esse cara está preso e vai receber R$ 1 milhão por mês da gente. Isso é um absurdo. Não dá mais para ficar assim. Por isso que às vezes o pessoal está falando, mas quem sabe se esse pessoal tendo recebido uma interdição militar, se isso não melhora. E a gente vai lá e fala, queremos que acabe com as regalias. Eu vou falar outra coisa que acontece para vocês aqui também, que às vezes vocês não sabem. Essa fonte é do Daniel Ferreira, da Metrópole, Justiça, Metrópole, Justiça. O salário mínimo de cada ministro do STF são 37 mil reais por mês. Eles recebem antecipação e gratificação natalina de 11 mil reais. Eles têm um auxílio de moradia de R$ 4.300 por mês. O cara tem casa própria, ele tem a coragem de ir lá, falar que ele realmente tem casa própria, que ele aluga a casa dele e ele recebe. Porque a lei lhe dá o direito. Então quer dizer, que lei é essa que não pode ser mudada? Eu não estou falando que eles têm que ir contra a lei, não, mas alguém tem que falar assim, essa lei está errada. Essa lei é um absurdo. A Câmara são 533 deputados federais, assessores e parlamentares, que eles têm, em cada um pode ter 25 assessores. Dos nossos senadores, são 81 senadores, pode ter que tem em média 80 assessores. Para que o governo funcione, o Congresso funcione, eles precisam de 28 milhões por dia. É 1 milhão por hora, gente. Eles custam aproximadamente mais de 10 bilhões por ano. Para quantos gatos pingados? Essa fonte é do Globo. Vocês podem conferir. Então, assim, a indignação, e que a minha, e que eu acho que deve ser de muita gente, às vezes muita gente até nem sabe, e tem muitas informações e muitas regalias que nós não sabemos. Essas informações tem muita gente que não tem acesso. Então, alguém tinha que parar, ver todas essas regalias e mudar. Por que tanto político? Por que tanto partido? Já foi comprovado que quanto mais imposto que a gente paga, foi comprovado isso, existe um estudo que fala isso. Quanto mais imposto que a gente paga, que eles cobram da gente, menos se arrecada. Tem um estudo que fala sobre isso. Uma hora que eu conseguir, eu vou tentar colocar esse estudo para vocês. Existe uma curva do percentual. Quando essa curva ali passa de 33% dos impostos, o país começa a perder e não a ganhar. Então, assim, a intervenção militar, falando deles, para mim, era um meio do cara vir e falar, vou cortar esses privilégios. Vou cortar. Corta os privilégios. Põe na cadeia quem roubou. Que nem agora, ontem saiu lá, ontem foi dia 29, hoje dia 31, desculpa, ontem dia 30 saiu, o governador foi decretar a prisão dele, eu não lembro o nome do governador, ele roubou 29 milhões, ele e os filhos dele, e foi obrigado a devolver 5 milhões. Ou seja, ele está pagando os advogados e está sobrando ainda com dinheiro público. E compensa roubar, porque o cara rouba 29 milhões e tem que devolver, obrigado a devolver 5, compensa roubar. Isso é um absurdo, gente. Que foram privilegiados, não existe. Vamos acordar. Espero que esse vídeo ele atinja as pessoas
e tenha algum efeito positivo, alguém possa, a partir dele, distribuir essas informações e possa ter um efeito positivo na população. Tá bom? A minha intenção foi a melhor possível de tentar ajudar. E parabéns aos caminhoneiros. Eu desejo que vocês consigam o que vocês estão almejando e que nós também, que a gente também consiga, que nós somos um povo do bem. Até mais.